Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Camila e no vídeo de hoje veremos como ler um banco de dados no RStudio. No vídeo anterior, aprendemos a criar nosso primeiro projeto. Então, na pasta criada, aqui no caso eu criei a pasta bioestatística, nós vamos salvar o banco de dados surto, tá? Que está sendo utilizado nas nossas aulas. Para quem ainda não baixou o banco, o link para download está na descrição desse vídeo, tá? Então, notem que agora na nossa pasta do projeto Bioestatística, nós temos o cubinho, né, que é o projeto, o script 1 que a gente criou na aula anterior e o banco de dados surto, tá? Para abrir o projeto no R, pessoal, vamos clicar aqui no nosso cubinho. Então, ele abrirá o R já na nossa pasta do projeto, né? Então, notem aqui em File que a gente tem o script e o surto, e ele já abriu também o nosso script 1, onde a gente pode continuar o nosso código, tá? Uma maneira bem simples de importar a base de dados, pessoal, é clicando no arquivo, aqui surto, tá? E import dataset. Então, ó, notem que ele dá uma mensagem aqui que precisa do pacote readxl, tá? E pergunta se pode instalar. A gente vai falar que sim. Então, ele vai instalar o pacote, tá? E aí ele já abriu essa interface que mostra o caminho da base de dados e algumas das opções, tá? Aqui, pessoal, na opção Name, nós podemos escrever o nome do objeto, tá, no R, que vai armazenar a base de dados, tá? Então, a gente poderia escrever aqui qualquer coisa, dados, tá vendo? Mas eu vou deixar surto mesmo, ok? A planilha, então a gente poderia escolher a planilha, mas no nosso caso a gente só tem uma planilha, tá? Então tanto faz aqui deixar default ou o nome da nossa planilha, tá? Pode ver que ele continua abrindo o mesmo banco de dados. Também tem aqui as opções de primeira linha com os nomes das variáveis e aqui se a gente quer que abra o banco de dados para visualização, tá? Notem que nessa janela aqui, Code Preview, o R ele mostra o código, né, que vai ser utilizado para essa importação. Então, olha, aqui a gente já instalou o pacote readxl, tá? E aqui ele usa o comando library para chamar esse pacote, tá? E aqui os comandos, né? Surto recebe read underline Excel, que é a função utilizada para a gente ler a nossa base de dados. E depois ele dá um view, que é para abrir a base de dados. A gente importa. E ó, observem que ele já abriu. Eu vou até abaixar aqui. A nossa base de dados surto. Tá? Então aqui a gente tem todas as variáveis, né? Com os nossos 150 indivíduos, tá? E ele solta aqui no console o código utilizado, tá? Então, assim, se a gente não quiser repetir esse procedimento toda vez que a gente for rodar um código com essa base de dados, a gente pode vir aqui copiar esse código que está no console, copiar no nosso script. Então, eu vou colocar aqui, lendo a base de dados surto. Tá? Copio o comando, lembrando que eu tenho que apagar esses sinaizinhos aqui, tá? E aí tá salvo o nosso comando, né? A gente salva e toda vez que a gente abrir o script 1.r, já vai estar aqui o arquivo e a gente só precisa selecionar e dar um Ctrl Enter para rodar esses comandos, certo? Bom, depois que a gente leu o nosso banco de dados, agora então que vai começar a parte legal, né? A gente vai começar a manipular essa base de dados para calcular, né? Obter dele as informações que a gente deseja, tá? Então, vocês devem ter visto aí nos tutoriais, né, das aulas sobre o pacote tidyverse, né? Que é um pacote utilizado
para manipulação de dados, tá? Então, aqui, pessoal, eu já tenho o pacote instalado, tá? Então, eu só preciso chamá-lo para usar. Aqui, ó, Tidyverse, tá? E dou um Ctrl Enter aqui, ó. Notem que no console ele já carrega o pacote. Entretanto, para vocês que ainda não têm esse pacote instalado, vocês podem vir aqui em Packages, Install e digitar aqui dentro o nome Tidyverse, tá vendo? Selecionem e clique em Install. Né? E aí ele vai instalar. Pode ser que demore um pouquinho, porque ele vai instalar todas as dependências, né? Ou seja, os pacotes necessários aí para o Tidyverse funcionar. Mas ele vai carregar, ok? E agora nós podemos começar a manipulação. A primeira coisa aqui, pessoal, que a gente vai fazer é verificar como que estão essas variáveis no nosso banco de dados, né? Então, como que o R leu? A gente pode utilizar o comando glimpse, tá? E o nome da base de dados. Então, notem que aqui ele passa o formato das nossas variáveis. Então, assim, se vocês lembrarem aí da nossa base de dados surto, a maioria das variáveis, elas são qualitativas, né? São fatores. Então, a gente vai ter que transformar todas essas variáveis aqui, que estão no formato double, que é numérico, para fator, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente pode utilizar o comando mutate, né, que é o verbo aí que faz parte do pacote dplyr, que é um pacote, tá, que está contido aí no Tidyverse, ok? Então, só para vocês verem, né, como que funcionaria, a gente pode nomear a mesma base, né, então eu vou chamar de surto porque eu quero que essa modificação seja feita na base original, tá? Senão a gente poderia dar outro nome aqui, tá? Surto 2, 3, enfim. A gente vai receber aí a base original, né? Aqui, pessoal, eu vou usar com vocês o nosso operador pipe, que é para facilitar a organização dos comandos, né? Então, como que eu escrevo o comando? Eu posso usar o atalho Ctrl Shift M, né, já dá aqui percentual, sinal de maior e percentual. Aí eu dou um Enter para a gente ficar com um código mais organizado. E dou aqui o comando mutate. Dentro da função mutate, a gente vai transformar as variáveis nossas de interesse. Então, algumas. Então, a primeira dela é a variável caso. A gente vai colocar caso é igual a factor, abre e fecha parênteses, o nome da nossa variável no banco de dados, que é caso também, e aqui eu vou dar os labels, né, dos níveis. Então, eu vou chamar, de não e sim, ok? A gente vai fazer isso para todas as variáveis do banco, tá? Então, porque a primeira parte da análise de dados é preparar a base para a posterior análise, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer isso para sexo. Os labels. Ó, note que o R ele já ajuda a gente, né? O primeiro aqui vai ser feminino. E o segundo masculino. Pessoal, aqui eu tô respeitando, tá? Dicionário da nossa base de dados, tá? Eu não tô inventando, né? Então, na nossa base de dados, o primeiro nível era feminino e o segundo era masculino. Só que a gente tava com números, né? Zeros e uns, tá? Vírgula e assim vai. Bom, depois de ter digitado todas as nossas variáveis aqui que tem que ser transformadas para fator, a gente pode selecionar o comando
ou nem precisa, a gente pode vir aqui na primeira linha e dar um Ctrl Enter, que ele já compilou, né? E a gente pode pedir novamente um glimpse, ou o comando str, tá? Que a gente utilizou no comando base, para ver se isso foi alterado. E aí notem que agora a gente tem que essas variáveis que estavam antes como double, elas foram para fatores, certo? Então agora o nosso banco de dados está pronto para ser analisado. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham aí aprendido como ler um banco de dados no R. Obrigada e até a próxima.